Grandioso Deus, amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Pai, porque tivemos um dia na Tua presença, o Senhor nos protegeu, esteve conosco, nos dando condições, Pai, de vir aqui em Tua casa de oração mais uma vez para Te buscar. Nós queremos, Pai, declarar mais uma vez que estamos satisfeitos com o Senhor. Diante, Pai, das provações, das dificuldades, nós enxergamos também, Pai, o Teu braço de amor, nos acolhendo, nos abraçando, e enxergamos também, Pai, as bênçãos derramadas sobre nossas vidas e sobre a vida da nossa família. Muito obrigado, Pai. Nós, no findar deste ano, nós temos diversos motivos para agradecer ao Senhor. Por isso, Pai, estamos aqui mais uma vez para Te buscar, para Te adorar, para receber o Teu perdão, receber o Teu amor. Abençoe, Pai, cada filho Teu que decidiu vir aqui hoje. Nós não sabemos, Pai, os motivos que, quem sabe, nos aflige, nos atrapalha, mas o fato é que estamos aqui na Tua casa para receber o Teu perdão e, diante das provações, dos problemas, das dificuldades, aquilo, Pai, que nos entristece, que nos deixa desmotivado, nós queremos depositar todas essas dificuldades aos Teus pés neste momento, Pai. Por favor, tenha misericórdia de nossas vidas mais uma vez. Da mesma forma, nós pedimos uma bênção especial sobre o irmão Joeme. Mais uma vez, Pai, ele se dispôs, aceitou o Seu convite para estar aqui conosco, falando do Teu amor. O Senhor possa iluminar a mente do Seu servo, te dar esclarecimento, sabedoria dos altos céus para falar aquilo que nós necessitamos ouvir nessa noite. Obrigado por tudo. Nós entregamos nossas vidas mais uma vez em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nós queríamos lembrar os irmãos, mais uma vez, que estamos dando continuidade à nossa semana de oração. Hoje, amanhã, no mesmo horário, às 7h30. E lembrando que na terça-feira, no último dia, estaremos nos reunindo a partir das 5h30 da tarde, tá ok? Para o nosso culto de pôr do sol, do ano novo, e em seguida iniciaremos o ano com uma cerimônia de Santa Ceia, tá? Que Deus possa tocar os nossos corações para participarmos deste momento. Boa noite, tudo bem com vocês? Por que vocês ficam sentados lá atrás, hein? Não senta aqui mais na frente, hein? Pensei que a igreja estava vazia, olhei para um lado, olhei para o outro. Está todo mundo lá atrás, né? Cada igreja tem uma característica, né? Tem umas igrejas que a gente vai, o pessoal gosta de sentar na frente. O outro gosta de sentar lá atrás, lá nos fundos, né? Mas não tem problema não, fica à vontade aí. Só uma diferença aí que eu percebi. Mas os que forem chegando depois, sentam aqui na frente, né? Estamos felizes por mais um fim de ano que chega. Vocês fizeram muito bem em ter optado em fazer uma semana de oração no último final de semana do ano, não é isso? E daqui 2 dias, finda-se o ano de 2019. E estamos o quê? Estamos o quê? Muito bem. Realmente nós temos motivos de agradecer a Deus por esse fim de ano, por mais um ano que você passou. E o interessante é que o ano, ele compreende assim um ciclo, né? É um ciclo na nossa vida que passa. É um ciclo estudantil, é um ciclo econômico, comercial, um ciclo social, onde as pessoas vão chegando ao final do ano, vão terminando aí as suas atividades na faculdade, na escola. O comércio, muitas lojas até fecham. Aqueles que são profissionais liberais encerram suas atividades também. E realmente o ano ele fecha o ciclo, né? E é interessante isso. E se nós pararmos para observar em que ano nós estamos mesmo, 2000 e quanto? 2019. E quando nós chegamos assim ao final do ano, a gente geralmente fica um pouco assim reflexivo,
com relação àquilo que passou, o que aconteceu, e também apreensivo com o que vai acontecer no ano que começa. E aí surge aquelas perguntas assim na cabeça da gente, né? O que eu realizei esse ano? O que eu não fiz? Como é que vai ser o ano que vem? São perguntas que aparecem em nossa mente. E quando nós olhamos assim, 2019, já se passou 19 anos daquele ano de 2000. Tinha-se uma apreensão, né, naquele ano 2000, que vai acontecer alguma coisa, quando no ano 2000 vier. Para quem tem mais de 20 e poucos anos aí, lembra disso daí. Nós tínhamos essa apreensão, né? Tinha até uma conversa aí que as pessoas diziam assim, 1000 passará, mas 2000 não chegará. Não sei se já ouviram isso. Quem já ouviu isso aí? Tem essa história aí, né? Aí dizem até que tem na Bíblia, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Isso daí alguém inventou isso. Porque é um número redondo. E se você parar para pensar, o problema não é o ano 2000. O problema é que já se passaram 19 anos. Não é? Tão rápido assim, já se passaram 19 anos. E daqui a um ano, se Jesus estiver aqui, não voltar, e se nós não morrermos, 20 anos. Um terço de uma vida, como é que passa depressa? E quando as pessoas terminam esse ciclo, né, estudantil, o ciclo comercial, e aí geralmente as pessoas fazem uma festa, né, eles se organizam, no final do ano, geralmente tem aquelas festas, a família se encontra no Natal, ou alguma outra festa de final de ano, é comum esse final de ano acontecer isso. Interessante que a Bíblia relata também que Jesus, ele gostava de estar no meio das pessoas. E se nós olharmos, o primeiro milagre de Cristo aconteceu também em uma festa de casamento. Jesus gostava de participar com as pessoas. E realmente, se nós temos um motivo de ficarmos alegres, sim, nós temos. E Jesus, então, ele, em uma de suas parábolas também, ele conta, em meio entre linhas, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, algo parecido com isso. E, como eu disse, nós assim também, os seres humanos, nós temos ciclos na vida da gente, né? Tem uma fase que nós somos crianças, depois nós crescemos, e tem uma fase que nós somos adolescentes, e depois nos tornamos jovens, é um outro ciclo, e depois quando nós somos jovens, aí nos tornamos adultos, e depois vem a idade da terceira idade. A vida é cheia de ciclos. E um ciclo importante na vida do ser humano, para muitos de vocês, já passaram, alguns ainda vão passar, é quando você está namorando uma moça por alguns anos, e aí depois vai namorando, aí chega a hora de algo mais sério. Aí é hora do quê? Do quê? Não, vocês estão muito apressados. Hã? Antes do casamento tem o quê? O noivado. É importante essa fase aí. Agora, noivado não é casamento. Noivado é casamento? Não. Mas o noivado é um compromisso certo, sério, que o jovem e a jovem geralmente fazem. É um período em que eles vão se preparar para o casamento, vão se conhecer mais e assumem um compromisso maior. Assim, o namoro não é casamento, o noivado também não é imediatamente casamento. Tudo pode acontecer enquanto estão noivos, mas tudo indica que se estão noivos, irão para o casamento e então concretizarão. Mas uma coisa importante nesse ciclo, que eu gostaria de mencionar para vocês, é um compromisso que os jovens ou adultos fazem. Geralmente o rapaz ele vai lá e para simbolizar aquela união, ele compra o quê? Lá manda fazer uma aliança, né? E essa aliança de ouro, como eu tenho no meu dedo esquerdo, então ela é colocada no dedo da moça, ou pode ser feita uma festa, eles vão lá, conversam, né? E chama a família, ou se não, só faz ali uma reunião formal, rapidinho. Olha, eu estou aqui, aí conversou com o pai e com a mãe,
e eu estou aqui para pedir a mão dessa moça em casamento. Às vezes já conversaram, às vezes é surpresa, mas o rapaz já vai sentindo se realmente o negócio vai dar certo. Porque receber um não também é triste, né? Mas geralmente não, ela já está no caminho mesmo, e se ela ama, eles vão se casar. Então o noivo vai lá, ele compra aquela aliança, eles marcam o noivado, né? E assim por diante. E aí Jesus, ele ilustra muito rapidamente isso também, que eu gostaria que vocês lessem comigo, o que está escrito em uma parábola. Pega a sua Bíblia e abra sua Bíblia em Lucas, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Você vai ler comigo lá no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. No versículo 8 em diante. Vamos ler comigo só o versículo 8 mesmo, por enquanto. Diz assim: ou qual é a mulher que tendo o quê? 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. A dracma era uma moeda antiga. Era uma moeda de prata, geralmente. E ela equivalia a um dia de trabalho ou um denário romano, né? A história comenta isso. Então, para os dias de hoje, na nossa moeda, vamos colocar aí que uma dracma valia um dia de trabalho em torno de 70, 80 reais, né? Que é mais ou menos hoje o que gira aí mais ou menos no mercado, a 100 reais, vamos botar assim para ficar mais fácil. E ali, nesse trecho aqui, se vocês observarem, aconteceu que essa mulher, ela recebeu 10 dracmas e ela perdeu uma. E para nós entendermos esse contexto aqui, nós precisamos entender o contexto de como existia, o que eram essas 10 dracmas e como isso acontecia no Oriente. Na época que Jesus vivia no Oriente Antigo, né? E como nós estamos falando aqui de noivado, o costume antigamente no Oriente era que o rapaz noivo, ele dava um dote para a família da noiva e para a noiva. E geralmente esse dote era um costume que eles davam 10 moedas de prata para a noiva. E essas 10 moedas de prata, ela tinha assim, algo especial, porque era o símbolo, assim como hoje, nós aqui temos a aliança de ouro na mão direita ou na mão esquerda, e quando a moça recebe a aliança aqui no Brasil e está noiva, ela no outro dia, ela sai mostrando para todo mundo, né, que ela está noiva. Alguns anos atrás, quando não tinha essas redes sociais, Facebook e tal, hoje a pessoa fica noiva e fica sabendo na hora das coisas, né? Mas no meu tempo não era assim, não. No meu tempo, essa daqui vai fazer 25 anos, né? Quando a Patrícia, nós ficamos noivos. Eu tenho certeza, quando ela foi trabalhar, quando ela chegou lá no serviço, a aliança chegou primeiro, né? Já estava na frente, mostrando assim para todo mundo, na escola, porque as meninas querem mostrar que ficaram noivas. Os rapazes também mostram, mas as moças têm mais vontade de mostrar isso. Só que na parábola que Jesus está contando aqui, a mulher ela recebeu as 10 dracmas. E o costume era o seguinte: quando ela saía de casa, ela colocava aquele véu, né, lá no Oriente, e além de colocar o véu, ela pegava essas dracmas, amarrava uma na outra, parecendo com as fitinhas, né? Alguns às vezes faziam com um metal ou com uma fita mesmo, e colocava essas dracmas no véu. Ou senão, algumas colocavam na roupa, ou senão nos cabelos. E quando ela saía na rua, todo mundo via que ela estava o quê? Noiva. Que ela já havia sido separada para casar. Era a aliança no Oriente Antigo. Então ela
tinha aquele adorno. E também, ela, no futuro, ela poderia, se caso precisasse, utilizar aquilo monetariamente. Mas era o símbolo ali, ó, ela estava separada, ela estava preparada para o casamento. E quando ela saía na rua, né, aquele negócio reluzia e todo mundo via. Só que aconteceu uma questão, né? Agora, você imagina nos dias atuais, o que aconteceu mais ou menos com essa moça aqui, naquela época já era terrível, imagina hoje também. Você imagina então, você que ainda não está noiva, ou você que já foi noiva e está casada hoje. Você recebe a aliança do seu marido, do seu noivo. Ele não sei quanto custou lá um par de alianças, não sei se custa R$1.000, depende, né, do peso, né? E da largura e assim por diante. É ouro, né? Então aí a moça recebeu, está noiva, e aí passa alguns dias e meses, e aí ela chega em casa e por algum motivo ela vai fazer algum trabalho, algum serviço, e ela tira essa aliança, e essa aliança some. Ela perde essa aliança. E ela sabe que já é quarta-feira, e que no final de semana o noivo vai lá visitá-la, e visitá-la em casa, na casa dos pais, onde ela ainda mora. E aí eu pergunto para você, sumiu a aliança, e agora, como é que fica? O que você passa na sua cabeça agora? Hein? Ela vai ficar o quê? Vai ficar o quê? Desesperada. E ela faz o quê? Ela começa a procurar, onde ela pode imaginar, porque ela sabe que no domingo, no sábado, no final de semana, ela vai vir para a igreja, ou ela vai sair com o noivo, e quando o noivo chegar lá, a primeira coisa que ele vai perceber é que está faltando o quê? A aliança no dedo. Aí ela começa a pensar assim na cabeça dela, se eu não estou dando conta de guardar nenhuma aliança, como é que eu vou ser dono de casa? Como é que eu vou ser uma mulher? Como é que eu vou ser uma mulher responsável de cuidar de filhos, cuidar do meu marido, cuidar das minhas responsabilidades, se nem de uma aliança estou dando conta? Aí começa, ela perde o sono, ela fica desesperada. É natural, porque ela perdeu algo que é um compromisso que ela tinha feito com o seu noivo. Agora, muito pior é se o noivo perder, vocês não acham? O que você acha? Se o noivo perder a aliança? Rapaz, tem que mandar fazer outra no outro dia. Senão já era. Agora, se para a noiva é difícil, para o noivo acho que é muito pior, né, Gilvan? O que você acha? O cara tem que dar um jeito. Não achei, faço outra. Mas a moça que conta a história aqui, ela não perdeu a aliança, mas ela perdeu uma dracma. E ele sabia que havia dado quantos, o noivo? 10 dracmas, não é isso? E agora a situação dela é complicada, né? Então, como eu havia dito para vocês, uma pergunta que nós precisamos fazer, baseada nesta parábola, eu vou voltar a ela daqui a pouquinho, é a seguinte: quando nós chegamos ao final de mais um ano, a gente começa a avaliar várias coisas. Avaliamos como é que foi a nossa vida profissional, avaliamos como é que foi a nossa vida acadêmica, educacional, avaliamos como é que está a nossa vida financeira. Mas uma pergunta que nós não podemos deixar de fazer é a seguinte, que muitas vezes passa despercebido: como foi, no ano de 2019, a minha vida espiritual? E muitas vezes nos preocupamos com todas as outras avaliações e esquecemos de avaliar como que foi a minha vida espiritual no ano de 2019. Como é que foi feito? Será que do ano 2000 para cá, a minha vida espiritual melhorou ou piorou? O que tem que mexer? O que tem que mudar? E quando nós olhamos para essa parábola da noiva, da mulher que perdeu uma das dracmas, nós avaliamos que essa parábola aqui, ela nos coloca diante de uma realidade muito triste, que eu vou explicar para vocês aqui. Nos coloca diante de uma realidade muito complicada nos dias atuais. Quando Jesus ele revelou essas 3 parábolas, aí eu vou falar rapidamente as 3. Ele estava falando daqueles que se distanciaram de Deus de formas diferentes. Primeira parábola que vocês dão uma olhadinha, dá uma olhadinha aí na Bíblia de vocês. A primeira fala de quê? A primeira parábola fala da ovelha, o quê?
perdida, da ovelha. Depois ele fala da dracma perdida. E depois, se você olhar a terceira parábola em série aí, ele fala do filho pródigo, o filho que se perdeu também. Se perdeu dentro de casa e foi embora. Ok? E a ovelha, ela deixou o aprisco. Então, uma coisa interessante que nós podemos tirar disso aqui, é o seguinte. Agora, comparando a dracma perdida com a ovelha perdida. Então, para que vocês entendam o raciocínio, eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. A dracma é uma moeda. A moeda é feita de metal. É um ser vivo? Não. A ovelha é viva. O filho pródigo também é vivo, é um ser humano. Ok? A dracma perdida, ela traz um diferencial, ela traz alguma coisa diferente para nós aplicarmos aqui nesta noite, em relação à ovelha. Então, as duas parábolas da ovelha e da dracma, ela representa classes diferentes de pessoas. A ovelha está falando de um tipo de classe de pessoas, a dracma de outra classe. A ovelha perdida sabe que ela está perdida. A pergunta para vocês, a ovelha sabia ou não que estava perdida? Sabia, porque a ovelha, apesar de ser um animal, não fala, não é um animal tão assim como ser humano, inteligente, ela tinha se desgarrado lá do rebanho, que ela havia caído numa cova, num buraco ou num penhasco. Ela sabe que ela está com sede, ela sabe que ela está com fome, ela sabe que ela está distante do pastor, do rebanho. Agora, a dracma perdida, o interessante é que, por ser um ser inanimado, ela se perde, mas ela não sabe que ela está perdida. Olha o raciocínio, presta atenção nisso. Então, a ovelha perdida sabe que está perdida. Ela deixou o pastor, deixou o rebanho e não pode se salvar por si mesma. O que representa a ovelha? Representa os que reconhecem estar separados de Deus e estão numa nuvem de perplexidade e humilhação e são muito tentados. A ovelha perdida aqui representa aquele que estava aqui conosco dentro da igreja e saiu da igreja. Ele sabe que ele lá fora, na prostituição, no adultério, nos vícios, e na vida que ele está levando lá fora, ele sabe que está errado, mas ele não tem força para voltar sozinho para o rebanho. Hoje, talvez você esteja lembrando de alguém aí que já esteve sentado nesses bancos aqui, e devido às ilusões do mundo, infelizmente, saíram da igreja. Eles têm ciência e consciência que estão perdidos, que estão em pecado, que ele sabe que quando amanhece o dia, depois de uma noite de festa, de balada, a consciência dele pesa, mas ele não sabe, ele não consegue voltar para cá, para o aprisco, para o rebanho do pastor. Essa é uma classe de pessoas. É aquele que está lá no adultério, está lá com a mulher de outro, ou com o homem de outro, e naquele relacionamento terrível, ele não consegue se libertar. Essa aí é representada pela ovelha perdida. Ele sabe que está em pecado, mas não consegue voltar. Agora, a dracma perdida, ela representa os que estão perdidos também, em delitos e pecados, mas não estão conscientes da sua condição. Como eu disse, a dracma, ela não sabe que está perdida. Estão alienados de Deus, mas não sabem. A vida está em perigo, porém estão disto inconscientes e descuidados. E o pior de tudo, a dracma perdida, ela foi perdida aonde? Onde ela foi perdida? E onde é a casa? Onde é a casa? Não ouvi. Onde é a casa? Onde? Aqui. Eis o grande problema. Você está perdido, ou eu, e pode ser qualquer um de nós, e não sabemos. Você quer saber onde está escrito isso?
Abre sua Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Você vai ler comigo a partir do verso 16. Quer ver? Leia comigo. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto da minha boca. Pois diz o quê? Estou rico e abastado, e não preciso de nada. Tem tudo, não precisa de nada. Mas não o quê? Não sabes que és o quê? Um infeliz, um miserável, pobre, cego e nu. Não sabe que está perdido. A dracma perdida, ela não sabe que está perdida porque ela é inconsciente dos seus pecados. A dracma perdida, então, ela representa as pessoas que estão em pecado, cheia de poeira, coberta de sujeira, que infelizmente representa uma vida de pecados que vem se acumulando aí por muito tempo. Misericórdia, irmãos, que nós não participemos se por algum motivo estamos vivendo numa situação dessa, mas existe esse tipo, infelizmente, de pessoas que muitas vezes achamos que está tudo bem e não fazemos uma reflexão de nossa vida espiritual. E muitas das vezes, o pior não é isso. O pior é aquele que está lá fora, às vezes no adultério e em outras coisas, que talvez está ciente da sua condição pecaminosa. Pode estar numa condição mais próxima de Deus, muitas vezes, da sua consciência do que aquele que está aqui dentro, e dizendo assim, rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Porque ele está o quê? A sua consciência está cauterizada com relação à necessidade de abandonar os seus pecados e de se aproximar de Deus. Por isso nós precisamos de ter uma reflexão com relação à nossa vida espiritual, não é? Aí alguém poderia dizer assim, mas 10 dracmas, perdeu-se apenas uma. Não vai fazer diferença, é uma só, né? Alguém poderia dizer, mas uma pequena parte não faria tanta diferença. Mas a ruína espiritual, ela começa com as pequenas coisas. É apenas um pedacinho, e nós vamos caindo espiritualmente com as pequenas coisas, e daqui a pouco vem a queda completa. Queridos, que sintomas de dracma aparecem para a gente poder avaliar se eu estou vivendo uma situação dessa ou não? Olha, os sintomas aparecem. E se vocês me perdoam, eu vou dizer alguns aqui. Ok? E aí nós precisamos pedir a Deus, misericórdia, Senhor, eu preciso sair dessa condição. Porque eu estava nessa condição e eu não sabia. Agora uma coisa que nós podemos saber, e devemos saber, e sair daqui com isso, para um motivo para nos deixarmos alegres, é que Jesus, Ele é especialista em salvar aquilo que está perdido. Não importa se você é ovelha, filho pródigo ou dracma, mas se você for uma dracma, saiba que se você abrir os olhos e seus ouvidos a tempo, ainda há oportunidade, porque Jesus é especialista em salvar aquilo que está perdido. Muitas vezes a dracma ela se comporta assim, quer ver? Inconsciente, hein? Começa a vir à igreja por mera obrigação. Eu vou lá na igreja porque eu tenho que passar lição, eu vou lá na igreja porque eu tenho que participar lá do clube de desbravadores, ou porque eu tenho que mexer lá no som, então por isso que eu vou na igreja. Se você começa a vir aqui na igreja só porque tem uma obrigação para você vir aqui, cuidado. Já é um mau sinal.
Se você vem porque você tem que participar aqui do louvor apenas, e depois participou do louvor, tenho visto isso em vários lugares. As pessoas vêm à igreja, terminou a sua parte, ele bota o envornal debaixo do braço e vai embora. Curioso isso, não é? Se você vem só porque você tem um compromisso de passar a lição ou participar de alguma coisa, e só por essa razão, é um sinal ruim. Você esquece que o principal motivo de você vir aqui não é você fazer alguma coisa, mas é prestar um culto ao Senhor e ouvir a sua palavra. Esse é o motivo principal. Ouvir o que Deus tem para dizer para vocês. Nós não deixamos muitas vezes Deus fazer a parte dele, mas nós queremos fazer a nossa. Tem muita gente, irmãos, que pensa que ser membro de igreja é só participar das coisas, mas não é. Ser membro é permitir que Deus age em nossas vidas, através da palavra que é falada. Hoje as coisas estão ficando tão tortas, que acho que tem muita gente que pensando por aí, que o bonito, o importante da igreja é ter um louvor bonito, é importante. Mas o mais importante não é a hora que você participa. Pensa bem como é que é a lógica direitinho. É assim, ó. Nós chegamos aqui de manhã no sábado, estudamos a palavra, cantamos, depois nós participamos do louvor, e depois que o irmão ora ali da frente, aqui no púlpito, e passa o momento para o culto divino propriamente dito, é hora do homem ou hora de Deus? É hora do homem ou de Deus? Agora é hora de Deus. Então é hora do homem ficar o quê? Quieto. Agora é hora de Deus falar. Então, muitas vezes já vi, as pessoas vêm, participam, canta, aparece, fez o que tinha que fazer, estou indo embora. Ou seja, você enfeita o palhaço todinho e na hora da festa, na hora de Deus chegar e fazer a parte dele, você não está aqui. Você quer ver uma outra forma também, muitas vezes? Um costume que está assim, ficando chato. Nas igrejas, mau costume. Depois eu falo. Mas olha só. Um problema que nós estamos vivendo, a dracma perdida, ela entra num ritmo muito estranho. A dracma perdida, a vida espiritual dela entra no automático. E tudo automático perde a razão assim de ser, né? É tudo automatizado. Quem dirige aqui, levanta a mão aqui para ouvir uma coisa. A maioria, né? Vocês gostam de dirigir? Gosta não? Mas a maioria gosta, né? Aí esse dia eu estava lendo uma reportagem falando do automático. E aí a reportagem dizia assim: os jovens, as crianças que nascerem esse ano, foi esse ano, 2019, quando eles chegarem na idade de 18 anos, eles nunca saberão o que é dirigir um automóvel. Se souberem, verão pela televisão, porque os carros serão autônomos, dirigirão sozinhos. Daqui 20 anos, se o mundo durar até lá. Que eu sou daquela época, e do meu pai, que quando os primeiros carros apareceram, você tinha que passar a marcha, não tinha direção hidráulica, fazia meia embreagem. Fala isso, não sabe nem o que é mais, né? Meia embreagem. Porque os carros hoje são tudo, a maioria deles, automáticos. Mas a vida no automático, ela perde a graça. A vida no automático, a vida espiritual, ela perde a graça. Sabe por quê? Porque a vida automática da dracma perdida é assim: eu faço as coisas, eu faço por fazer e não sei por que eu estou fazendo. Que perigo isso.
Eu canto porque os outros cantam. Eu não canto para louvar a Deus, ou para agradecer a Deus. Estou cantando porque os outros cantam. Eu oro porque os outros oram. E eu venho à igreja porque eu não tenho o que fazer em casa. Pois a dracma perdida, infelizmente, ela não tem vida própria. Ela vive em função, muitas vezes, do que os outros fazem. É um sinal aí para você avaliar. Uma outra coisa muito triste é o seguinte: a dracma perdida, ou aquele que leva uma vida espiritual de dracma, é aquele que muitas vezes só vem à igreja, às vezes, para participar daquilo que ele gosta, e não do que ele precisa saber. Isso aí também é muito complicado. E por fazer apenas o que eu gosto, eu não venho nos cultos de domingo, eu não venho nos cultos de quartas-feiras, porque eles são chatos. E ninguém importante vai pregar nesse dia, então eu vou fazer o que lá? É uma vida de dracma, né? Perdida. O presidente nosso, esses dias, falou uma frase que me deixou muito preocupado. Presidente da associação. Ele ouviu isso em algum lugar ou leu em algum lugar. E eu concordo. Porque essa frase, ela é para nos alertar a mudarmos a nossa condição espiritual. E como nós estamos no limiar de um novo ano aí, por que não, hoje, eu fazer uma mudança? Para melhor. E a frase é o seguinte, eu vou ler 2 vezes. O mais triste não é ver a igreja cheia de bancos vazios na quarta-feira. O mais triste é ver a igreja cheia de pessoas vazias no sábado de manhã. Vou ler de novo. O mais triste não é ver a igreja cheia de bancos vazios na quarta-feira. O mais triste é ver a igreja cheia de pessoas vazias no sábado. Muito triste. Se eu venho muitas vezes à igreja e não estou aqui, eu não estou com a minha mente aqui no que está acontecendo, não estou com os meus pensamentos no que está sendo realizado, na adoração aqui prestada, o que eu estou fazendo aqui? Não uma pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo? Porque muitas pessoas às vezes vêm para a igreja e têm um mau costume de ficar mexendo até no celular. Então, se você está aqui usando seu celular como Bíblia, que não é o mais indicado, porque nos distrai muito, a tentação é grande, e aí ele vem, senta ali, e muitas vezes aparece alguém chato como eu falando alguma coisa. Não vou ouvir o que esse cara está falando, não, vou dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Então, se você veio aqui, mas você não está aqui, a sua mente não está aqui, os seus pensamentos não estão prestando atenção na adoração, o que você está fazendo aqui? Melhor você ficasse em casa, no seu sofá, confortavelmente, mexendo nas redes sociais. Porque se nós viemos aqui, é para adorarmos a Deus, amém? Se nós viemos aqui, é participarmos do culto completamente, e não pela metade. Essa vida de dracma é terrível. Nós não podemos nos conformar, queridos, com essa condição. Não. Mas a Bíblia ela relata que aquela mulher, aquela noiva, ela resolveu fazer algo para mudar aquela situação triste e angustiante. O que ela fez? Jesus, ao contar essa parábola, ele tocou profundamente nessa condição espiritual. Mas a parábola não acaba aqui, pois apesar da nossa situação, se você se identifica com a situação de dracma, ou de ovelha, ou outra coisa parecida, como eu disse, Jesus é especialista em salvar o que está perdido.
O mais importante é que, apesar de sermos talvez uma dracma lá no canto perdida, cheia, acumulada de pecados, de poeira e de sujeira, ela não perdeu o seu verdadeiro valor. Porque quando Deus nos criou, Ele imprimiu em nós a sua marca, a marca de filhos. E apesar da moeda estar suja, arranhada, desfigurada, Ele pode nos salvar outra vez. Ele pode nos tirar dessa condição pecaminosa, esse torpor espiritual, em que as pessoas estão aí, não está nem aí se a água está correndo para baixo ou correndo para cima. Não podemos ficar nessa condição, porque o fim é a perdição. E que atitudes essa mulher tomou? Três atitudes nós lemos aí. A mulher então, vendo a necessidade de completar o seu dote, para que quando o seu noivo chegasse, tudo estivesse bem, porque uma festa precisava ser preparada, e tudo precisava estar no seu lugar. Ela tomou 3 atitudes. A primeira, ela acendeu o quê? O que está escrito aí? Acendeu a candeia. Ela acendeu o quê? A luz. Ela acendeu a luz. E acender a luz significa: estude a palavra de quem? De Deus. Tape a brecha que você abriu na sua vida espiritual. Peça perdão a Deus pela sua vida e a quem você feriu talvez, e volte ao primeiro amor, porque a palavra de Deus vai te fortalecer. Acenda a luz na sua vida e comece no lugar certo, na palavra de Deus. A segunda coisa, a mulher, ela varreu a casa. Ela procurou então a vassoura e falou: não estou encontrando, e vou varrer. Ela não espanou a casa assim. O espanador é aquele que só passa por cima, só tira o que está por cima. Não. Ela pegou a vassoura piaçava, que arranca a sujeira, assim como aqueles pisos antigos de taco, né? Engraçado que ontem eu fui visitar uma casa de um amigo nosso, né, Patrícia? A gente foi lá. E assim, já tem muitos anos que eu não vejo tacos mais. Estou falando alguma grego aqui para alguém? Não. Hã? Os mais jovens não sabem o que é taco, não, né? Não é aquele negócio que tem lá no México que você come, não. Taco. Tem uma comida que chama taco. Sabe o que é taco, Gilvan? Não sabe nada. Você é novinho. Não, né? Só tem cara de novo. Vai lá no centro de Vitória, você vai saber o que é um taco. Taco de madeira, né? Aquele negocinho. Aí eu cheguei na casa, no apartamento, e vi aqueles tacos, lindo, brilhando. Aí ela falou: não, quando nós chegamos aqui, compramos o apartamento, ele era cheio de tacos. E tudo quebrado, tudo arranhado, tudo arrancado. E então eu aproveitei os que estavam bons, procurei na internet alguém que tinha algum taco que estava lá escondido, jogado lá num canto, empoeirado, em boas condições, de peroba, né, madeiras boas ainda. E ela encontrou alguém que tinha um estoque, terminou de colocar os tacos no apartamento, e ficou lindo, porque os produtos hoje não tem aquele negócio de encerar. Ô, irmã Leia, a senhora lembra que antigamente tinha enceradeira, irmã Leia? Eu até brinco, irmão ali riu, na minha casa tinha enceradeira. Alguém tinha enceradeira em casa aqui? Aí você subia em cima dela, ela fazia zuzu assim e tal, aquele negócio. Os meninos brincavam com aquilo ali, né? Mas é engraçado, né? Mas eu estou falando isso, sabe por quê? Porque os tacos antigamente, por não ter produtos adequados como nós temos hoje, tinha um tal de sinteco, né? Que aplicava e tinha que passar uma cera. E a moça a noiva, quando ela foi varrer, ela pegou aquele esfregão que existia para tirar aquela cera velha. E o que representa isso? Representa que é necessário passar um escovão, é necessário passar uma escova sobre os nossos erros da nossa vida, sobre aqueles pecados que vieram se acumulando,
e nos transformar em dracmas muitas vezes. É necessário limpar, tirar tudo. E se você ler de novo aí em Lucas, diz que ela arrumou a casa diligentemente. E arrumar a casa para poder encontrar a dracma, que significa tirar os móveis do lugar. E na hora de tirar os móveis do lugar, às vezes tem o tapete, não tem? E você tem que tirar da sua vida aquela sujeira que está escondido debaixo do tapete, que está transformando você em dracma. Você sabe, queridos, é aquele tapete, aquela sujeira, aquele pecado, que só você sabe que você está escondendo. Está escondendo? De mim. Não de quem? De Deus. É aquele sujeira que está lá escondido da sua vida, está transformando você numa dracma perdida. E ela então, ela retira os móveis do lugar, ela afasta a mesa, aquele sofá, tudo, aproveita e joga um bocado de imundícia fora, que está te atrapalhando, joga logo, tira da sua vida. E assim a noiva fez. E o trabalho dela foi recompensado, porque ela encontra a moeda de grande valor, a moeda tão amada. E agora, sem o peso da culpa, ela e você pode se libertar dos medos da vida, sem a pressão da sociedade na sua vida, com a consciência tranquila e em paz. Você pode começar um ano de 2019 na presença de Deus. Deixa essa vida de dracma para lá, permita que a luz te encontre, permita que Jesus faça a mudança na sua vida. Essa é a necessidade maior que nós temos e o motivo maior pelo qual nós temos que agradecer, que é a salvação em Cristo Jesus. Queridos, agora que ela encontra, a festa está completa, os preparativos agora podem ser realizados, porque o noivo poderia chegar, a noiva está se preparando, as dracmas foram encontradas, estão completas, e os amigos também foram convidados, como diz aqui, e ela convidou seus amigos, e eles se alegraram muito, porque eles encontraram aquele que havia sido perdido. Sabe, queridos, em breve, nós vamos participar da festa das bodas de quem? Do Cordeiro. E eu convido você a começar a viver essa festa hoje. Comece a viver a atmosfera do céu hoje, porque Jesus promete nos dar salvação agora. Nesse novo ano você terá mais um tempo para preparar as suas roupas nupciais. Preparar suas roupas para o encontro com Jesus. Você terá tempo para melhorar o seu caráter, melhorar o seu coração. E saiba, a festa está pronta, você não pode faltar a essa festa. A festa não vai ser a mesma sem você, sabe? Olha, é tempo de mudar. É tempo de buscar enquanto é tempo. É tempo de salvar as dracmas que estão perdidas, as ovelhas e os filhos pródigos. É tempo de recomeçar. Deus, daqui a 2 dias, está dando diante de você mais uma oportunidade de mudança. Vamos nos preparar para aquela grande festa. Que Deus nos abençoe e nos ajude. E que a salvação possa chegar esta noite nos nossos corações. É o que eu desejo para vocês. Amém. Querido bom Deus, somos felizes, estamos alegres esta noite, pelo dom da vida eterna que o Senhor concedeu a cada um de nós, quando o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque um dia Tu deixaste as mansões celestiais, onde havia toda a paz, harmonia, para vir a este mundo, para morrer por mim e por cada um que aqui está esta noite. Muito obrigado, Senhor, porque essa noite o Senhor, através da Tua palavra, nos mostrou que o Senhor é especialista em salvar o que está perdido. Que nós possamos, Senhor, nos colocar nas Tuas mãos, para fazer a mudança em nossas vidas, daquilo que for necessário, para que nós possamos estar de pé, sempre, até o momento que nos encontrarmos definitivamente com o Senhor.
Se há algum de nós aqui que muitas vezes temos algo que precisamos melhorar, mudar, deixar para trás, jogar, esquecer e deixar no passado e começar de novo com o Senhor, que nós possamos estar dispostos a fazer uma nova aliança com o Senhor nesse ano de 2019. Que possamos ser melhores pais, esposos, filhos, que possamos ser melhores membros da tua igreja e filhos do Rei. E assim também preparar outros para o encontro com o Senhor. Leva-nos agora para casa, na tua companhia e na tua presença. Dá-nos uma semana de vitórias em ti e um novo ano também, em nome de Jesus. Amém.